Oi, mulher, como é que tu tá, hein? Tá tudo bem aí na tua casa? Tudo bem com tua família? Eu desejo a santa paz de Deus sobre o teu lar. Bora lá começar mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para tu deixar o teu like, se inscrever aí se tu ainda não é inscrito. E se você já é inscrito, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Deixa aí nos comentários um coraçãozinho. Eu vou saber que vocês me acompanham. E no vídeo de hoje eu vou gravar para vocês como foi o meu terceiro trimestre. Sim, gente, eu cheguei ao final do terceiro trimestre, para a honra e glória de Deus. Cheguei ao final da gestação, estou de 9 meses e estou prestes a parir esta criança. Vou explicar tudo para vocês nesse vídeo, tá? Já tenho data do parto dela. Sim, gente, já tenho data do parto dela. Então fica até o final que eu vou falar para vocês o que aconteceu, como foi esses 3 meses aí bem loucos. E eu vou deixar vocês informadas de tudo que eu senti, tudo que aconteceu. Então bora lá para esse vídeo. Anotei tudo, inclusive. Vou tentar não deixar vocês sem conteúdo, tá? Por uns dias. O terceiro trimestre, se eu não me engano, ele começa a partir das 27, 28 semanas. E eu iniciei no terceiro trimestre em janeiro. Ou seja, já comecei o ano aí com tudo. E pelo menos minha experiência, eu vou falar aqui a minha experiência, tá? Pelo menos a minha experiência. Até o início do terceiro trimestre eu tava muito de boas, eu não tava sentindo quase nada. O meu segundo trimestre foi extremamente tranquilo, porque eu não senti basicamente nada. E no terceiro eu comecei a sentir algumas coisas, mas pra mim, gente, foi muito tranquilo mesmo assim, porque sinceramente, eu aguento de tudo. Dor na lombar, eu aguento tudo. A única coisa que eu estava com medo era de ter enjoos, e eu tive no início da gestação, mas também foi só tipo 2 semanas e logo passou. Então assim, por isso que eu considero minha gestação extremamente tranquila, de boas, porque eu não ligo se for para sentir dor na lombar, cansaço, falta de ar, nada disso. Que foi o que eu senti muitas vezes. Mas enfim, no início de janeiro, assim que eu entrei no terceiro trimestre, a gente fez o famoso exame do eletrocardiograma, eu acho que é assim que fala. Fiz também nesse mesmo dia aquela ultrassom 3D pra gente ver o rostinho dela. Inclusive, a gata vai se parecer comigo, creio eu, né? Enfim, eu vou deixar aqui uma fotinha pra vocês conhecerem ela, como que ela vai ser mais ou menos, eu não sei, eu acho que eu nem gravei vlog desse dia, mas a gente fez aquela ultrassom que deu pra ver o rostinho dela, foi muito legal. Tá aqui, ó, a foto da mini querida, tudo indica que ela será assim. Aqui ela tava com 28 semanas, pode ter sido que tenha mudado muita coisa, né? Porque bebê de uma semana para outra muda muito, cresce rápido. Mas com 28 semanas ela tava assim, a coisa mais fofinha do mundo. E a minha gravidez foi super tranquila, desde o primeiro até o terceiro trimestre. Mesmo eu sendo diagnosticada com diabetes gestacional, consegui controlar somente com a alimentação, graças a Deus. Graças a Deus o Senhor me deu essa dádiva. Por mais que eu tenha tido o diagnóstico, eu consegui controlar, né? Só com a questão da alimentação. E aí você tem que furar o dedinho sempre, olhar a glicemia em jejum, pós-café, pós-almoço, pós-janta. Mas o meu eu sempre consegui controlar. Deixa o avião passar. E aí entrou as 28 semanas, eu comecei a sentir alguns sintomas bem chatinhos, mas nada que fosse insuportável, e um deles foi a falta de ar. Eu já tenho dificuldade de respirar pela boca, né? Eu tenho rinite, enfim. Mas isso se agrava na gravidez, tá? Então eu tive muita dificuldade de respirar. Isso me incomodava bastante. Até hoje eu tenho. Apesar de que ela desceu e aliviou um pouco, mas eu ainda sinto muita dificuldade na minha respiração. E foi o terceiro trimestre inteiro com falta de ar. Comecei a ter umas sensações também de estômago cheio, tipo, eu comia bem pouquinho e pra mim eu já estava me sentindo extremamente cheia. E aí acho que por conta de eu mudar completamente a minha alimentação, eu tava mais saciada rapidamente, porque quem tem o controle, né, da diabetes gestacional acaba que ingere muita proteína. Então eu tava sempre me sentindo saciada e às vezes pouquinho já me enchia, sem falar que ela tá apertando tudo lá dentro, né? Eu tô aqui sendo apertada a todo instante. Cheguei a sentir mal-estar algumas vezes no início do terceiro trimestre.
E eu fiquei morrendo de medo de começar a enjoar, porque eu sei que tem muitas grávidas que no último trimestre, né, tem enjoos, voltam a vomitar. Tem muita grávida que passa por isso. E eu fiquei extremamente assustada, com medo disso acontecer comigo. Porque, como eu falei, eu aguento tudo, menos enjoo e vômito. Tenho pavor, então eu fiquei preocupada, eu fiquei com medo. Mas logo o mal-estar passou. E eu tô aqui gravando, ó, na poltrona da amamentação. Achei muito confortável, eu digo, vai ser aqui hoje. Acho que uma das coisas que eu mais vi diferença foi a falta de energia, a falta de disposição. Gente, é uma coisa assim muito louca, porque eu ficava pensando como que as grávidas perdem assim a energia, porque até agora eu tô de boas. E meu amor, é assim, é uma indisposição. Não é indisposição, é a falta de energia que você perde muito rápido. Qualquer coisa que você faz já esgota a sua energia. Parece que você passou o dia fazendo tarefas. Parece que você passou o dia faxinando. Parece que você passou o dia na correria do trabalho. Suas energias vão embora muito rápido. É louco isso. E eu senti isso na pele, tá? Qualquer coisa que eu faço até hoje, eu já me canso. Parece que eu corri uma maratona. E aí eu simplesmente tenho que parar, sentar ou deitar e renovar as energias. Pelo menos por aqui foi assim. Eu vejo que muita grávida não sente nada no terceiro trimestre, mas eu senti, né? Eu senti algumas coisas, não foram as piores, porque eu sei que tem coisas piores, mas eu senti. Senti também minha barriga coçar muito. Eu não lembro exatamente se eu senti isso no segundo trimestre, mas minha barriga, ela tem coçado muito e ela tem ficado muito vermelha. A barriguinha como ela tá. E aí eu aperto assim, ó, e ela tá vendo, ó, ela tem ficado muito vermelha. Acho que é a minha circulação, o sangue, né? E talvez por conta disso eu tenha sentido ela coçar tanto, principalmente aqui ao redor do umbigo. É estranho, mas ela tem coçado bastante. Porém, eu não tive nenhuma estria. Estou de 38 semanas completo, fecho amanhã, então já posso dizer que eu não tive nenhuma estria, graças a Deus. E olha que eu nem sou uma pessoa que passa creme com frequência, eu só passo realmente antes de dormir, porque eu esqueço. Eu sei, é errado, mas eu só passo quando eu vou dormir. Outra coisinha que eu senti algumas vezes, em algumas situações, não foi o terceiro trimestre, foi a dor no cóccix. Mas eu acho que eu senti umas 3 vezes nesses 3 meses. Porém, todas as vezes que eu senti, foi uma dor assim que eu fiquei, meu Jesus, que dor é essa? Me leva, Senhor. Gente, uma dor aqui da bunda descendo lá pro final da perna, uma dor absurda de dolorida, doía muito. Parece que tava abrindo assim, ó, minha perna. Muito ruim. Senti pouquíssimas vezes, mas doeu bastante. E era assim, demorava muito a passar, porém eu não sinto direto, sabe? É raro às vezes eu senti, graças a Deus. Mas eu senti essa dor agora na reta final. A gestação inteira minha pressão foi muito baixa e agora no terceiro trimestre não foi diferente. Eu tenho estado com a pressão bastante baixa, inclusive teve um dia, eu tenho um aparelhinho, né? Minha cunhada tem e a gente tá usando ele. Inclusive teve um dia que deu 7/6. 7/6. Não consideram um perigo, né, a pressão baixa na gravidez. É mais quando ela fica alta. Mas a gente sente, né, quando a pressão baixa, fraqueza, suor frio, enfim, pelo menos eu senti dor de cabeça, fraqueza, vontade zero de levantar da cama. Então, algumas vezes eu tive uns picos de minha pressão baixar. E eu até fiquei meio assim, mas como os médicos falam que não é preocupante a pressão baixa, eu fiquei de boas e quando eu fui para consulta eu tirei também essa dúvida com o médico e ele confirmou que não era preocupante. Se fosse alta, aí sim ele ia se preocupar, mas o meu caso era baixa. Já deu 7/6, 8/8, enfim, varia muito minha pressão, mas é sempre baixa. Aí a mini querida tem crescido, né? Obviamente ela tem crescido e dizem que no terceiro trimestre ela dá uma esticada maior, evolui mais rápido. E o que acontece? Vem os chutes e os chutes passaram a ficar bem mais doloridos. Eu não incomodo de jeito nenhum quando eu sinto ela mexer, gente. Às vezes dói muito,
principalmente quando vai lá pra baixo. Mas eu amo sentir ela mexer, porque a gente sabe que isso é sinal de vida. Então, toda vez que essa menina mexe, eu amo. Porém, eu senti apenas umas 3 ou 4 vezes só ela chutar pra bater na minha costela. Mas é uma dor que eu paro assim, primeiro que eu levo um susto, eu posso estar onde for. Todo mundo vai perceber que aconteceu alguma coisa, porque a minha reação é fazer ai! Aí todo mundo olha pra minha cara. As 3 ou 4 vezes que ela chutou minha costela, eu tava no meio, né, das pessoas. E todo mundo ficou, o que foi isso? Ela chutou minha costela. Eu senti isso umas 3 ou 4 vezes. E é muito interessante, porque é bem aqui, ó. E você sente um chute como se fosse eu não sei explicar, mas sabe quando você sente quando alguma coisa bate no seu tornozelo? É mais ou menos essa sensação, quem nunca sentiu. Ela bate no ossinho, então é como se fosse um choque, sabe? Que você sente. Aí eu faço assim e digo, ai meu Deus, bem altão, porque ela não costuma fazer isso. E às vezes que ela fez, eu tava no meio do pó, então a minha reação é essa. Ela tá grandona já. Hoje, essa semana eu fiz ultrassom e ela tava com 2,925 kg, ou seja, até ela nasceu, eu acho que ela chegou nos 3. Eu acho não, tenho certeza, né? Apesar de que a ultrassom eles sempre dizem que existe a margem de erro. Mas eu acho que ela nasce com uns 3 quilos. Deixa aí nos comentários com quantos quilos vocês acham que ela vai nascer. Deixa aí pra ver se alguém vai acertar. Menina, uma coisa que eu tenho sentido é um calor. Um calor absurdo. Que eu olho assim, eu digo, não é possível que ninguém esteja sentindo o calor que eu estou sentindo. E olha que aqui onde eu moro tá inverno. Então, assim, tá nublado, chove e às vezes meu marido diz, hoje tá um clima tão friozinho. Eu digo, não, meu filho, não venha com clima frio não, porque eu tô sentindo muito calor. Gente, é um calor fora do normal. Eu tenho sentido. Eu já sou uma pessoa extremamente calorenta e eu sinto muito calor nessa gravidez, principalmente agora no último trimestre. Eu tô sentindo bastante calor. Mas enfim, não tem o que fazer, né? Isso também não me incomoda, aguento de boa. Calor, né? Calor. Não fiz morfológica do terceiro trimestre, não sei se é uma regra, mas a minha médica não passou para me fazer morfológica, então eu não fiz. Foi realmente ultrassons, e aí no terceiro trimestre você passa a fazer ultrassons com Doppler, né? Que é para ver a questão das artérias, para ver a questão de pré-eclâmpsia, tudo isso. Parto prematuro, tudo eles veem nessas ultrassons com Doppler, que foi as ultrassons que eu passei a fazer. E eu tive a única coisa chata pra mim durante a minha gravidez foi meu plano de saúde. O meu plano de saúde é o querido Apvida. E eu vejo muita gente falar aí nas suas cidades que é muito bom. Mas, gente, aonde eu moro não é tão bom, tá? Eu moro numa cidade pequena, que não é considerada uma cidade tão grande comparada a outras aí, né? Fora do Ceará. Até no Ceará mesmo, Fortaleza, por exemplo, o povo fala muito bem. Não acredito. Se vocês escutarem um barulhinho, é da geladeira, que ela começou a funcionar. Mas enfim, meu plano aqui na minha cidade não é muito bom. Então, eu tive alguns probleminhas com o plano de saúde que acaba desgastando, é meio frustrante, mas isso é o de menos. Eu acho que eu tive mais problema, né? Quebrei mais a cabeça com o plano de saúde do que com a própria gravidez. Pois é. Era pra mim passar a acompanhar, ser acompanhada de 15 em 15 dias, mas isso não aconteceu, porque a médica sempre cancelava minhas consultas. Eu passei mais de um mês sem conseguir consulta com ela, porque sempre que eu conseguia, ela cancelava. E aí são poucos médicos pelo plano, mais homens, e eu queria ser acompanhada por uma mulher, e só tinha ela, e ela cancelava, enfim, uma burocracia, uma falta de acolhimento, eu senti. E até que no final a gente encontrou um médico homem, pra você ver como às vezes a gente julga, né? A falta de confiança também. O médico homem foi excelente, meu marido adorou a consulta. E se eu tivesse no início da gestação, sem dúvidas, eu passaria a fazer meu pré-natal com ele. Inclusive, eu tô indicando ele pra todo mundo. E aí chegou uma certa idade gestacional, que foi com 34 semanas e alguns dias, 3 dias, 4 dias,
que eu tinha certeza que minha filha tinha encaixado. Ela simplesmente desceu e eu comecei a sentir ela se mexer lá embaixo, encostando assim na minha pelve, no ossinho do lado do outro, e cada mexida que ela dá, eu sinto lá embaixo e fica um pouco dolorido. Às vezes eu tenho que parar e me concentrar e dar umas pontadas lá embaixo, uns murrinhos, sabe? E é nessa fase que eu digo que as mexidas dela ficaram um pouco doloridas, mas mesmo assim eu ainda amo. Então eu tinha certeza que ela tinha encaixado. Eu até falei num vídeo lá no meu TikTok, se tu não me segue lá ainda, eu falo muita coisa lá. Eu vou deixar bem aqui o meu TikTok, o meu Instagram, pra vocês irem lá me acompanhar. Eu tinha certeza que ela tinha encaixado com 34 semanas e 4 dias. Na minha cabeça eu teria um parto normal e ela viria muito rápido. Cá estou eu com 38 semanas e a mini diva ainda tá aqui no forno. Mas enfim, ela não encaixou, ela só desceu. Ela desceu bastante, ela tá lá embaixo, mas ainda encaixada não. Aí depois que ela encaixou, eu comecei a sentir muita dor na lombar, comecei a sentir dores de cólica, comecei a ter umas dores terríveis, umas dores que eu não tinha visto ninguém falar ainda, que é umas pontadas lá atrás pra mim fazer eu sei que é muita intimidade, mas eu tô compartilhando com vocês como foi o meu terceiro trimestre. Gente, é umas pontadas fortes, muito fortes lá atrás, antes de eu fazer o número 2. Tipo assim, eu não tenho dificuldade nenhuma de ir no banheiro, de evacuar, nenhuma. Mas antes de eu conseguir, eu tenho que sentir essas pontadas. É umas pontadas que quando eu tento sentar assim no vaso, eu passo meia hora, 40 minutos tentando sentar no vaso, porque quando eu vou sentando, dá uma pontada que eu não consigo sentar, eu tenho que ficar em pé. É uma dor fina subindo assim lá embaixo, que é horrível. Teve um dia que eu senti que minha pressão tava baixando de tanto que eu tava suando frio. Aí depois eu consigo fazer de boas, mas é sempre um processo. E isso tem sido depois dessas 34 semanas e 3, 4 dias, que foi quando eu achei que ela tinha encaixado. Pelo que eu pesquisei, meio que ela tá pressionando o meu reto. E aí eu sinto esses sintomas, tem essas reações, né? Que também é muito comum na gravidez. E como eu falei pra vocês, né, eu tenho sentido bastante dor de cabeça, mas creio eu que seja por conta da minha pressão, que tem estado muito baixa. E assim, chegou o dia de eu passar o dia inteiro com dor de cabeça. E a gente não pode tomar nenhum tipo de medicamento. Eu até prefiro também. Então, o que nos resta? Aguentar. Pois é, mas tudo bem. É por um bem maior, já isso passa. Mas sim, eu tive dor de cabeça no terceiro trimestre também, e eu creio que seja por conta da pressão baixa. Uma coisa bem estranha que aconteceu são as veias das minhas mãos, ó. Elas ficaram muito visíveis, bem expostas. Eu nunca tive isso aqui, ó. Dá pra ver de longe as veias das minhas mãos, gente. Elas pulsaram pra fora, né? Ficaram bem visíveis. E principalmente quando eu deixo elas penduradas assim, elas ficam muito, principalmente aqui nas mãos, ó. Eu achei isso muito estranho, muito louco. Eu não enchei. Foi uma gravidez que eu jurava que eu ia engordar, que eu ia ficar inchada, que eu ia ficar com o rostão redondo. Na minha cabeça eu até pensava, eu quero engordar no máximo 10 quilos, no máximo 10 quilos. E eu acho que por conta da diabetes gestacional eu tive que controlar muito a minha alimentação. Então foi isso que me ajudou também a não engordar e não inchar. Mas não, gente, eu não engordei, né? Desculpa. Eu não enchei nada na gestação inteira. Vim inchar agora. E o que? O nariz. Eu tenho sentido meu nariz uma bolinha aqui na ponta, mas é coisa assim bem pouca. Só eu que realmente me conheço, que percebi que meu nariz tá mais inchadinho aqui na ponta, mas foi só isso. Não inchei, meus braços não incharam, não engordei muito. Pra dizer que eu não engordei, eu comecei minha gestação com 47 quilos e 600, 500 por aí. E tô finalizando ela com, a última vez que eu me pesei essa semana foi 52,200. Ou seja, 6 quilos, 5 quilos por aí, né? Não acho que foi um aumento considerado exagerado.
Apesar que, até mesmo porque tem o peso da criança, tem peso de placenta, tem peso de líquido. Então, assim, eu considero que eu fiz certinho, engordei um valor ótimo. Nunca fui chamada a atenção nas consultas por conta disso. Não inchei, não percebi que inchei. Como eu falei, apenas o nariz, né, que eu percebi que deu uma inchadinha. E somente, graças a Deus, isso foi assim, superou minhas expectativas. Porque eu jurava que eu ia chegar nos 57, 60 quilos facinho. E se eu não tivesse tido diabetes gestacional, eu confesso pra vocês que eu teria chegado. Porque eu amo comer. Apesar de que minha gravidez não foi aquela que eu senti fome desesperada, que eu sei que tem muita grávida que sente. Uma coisa bem estranha, né? É muita intimidade aqui, mas eu sei que aqui só tem mulheres, né? Enfim, a amiga lá embaixo deu uma inchada bem estranha. Eu achei muito estranho isso. Eu já tinha escutado falar, né? Mas, tipo assim, você viver a experiência é diferente. Então ela deu uma leve inchada, a minha amiga lá embaixo. Eu fiquei meio assim, meu Deus do céu, que coisa estranha. Mas eu passei por essa experiência ainda estar inchada, creio que só vai passar depois, né? Mas enfim, é uma coisa que eu queria compartilhar também. Eu vou deixar tudo registrado aqui até pra mim depois lembrar, né? Quem sabe uma segunda gestação. Mas enfim, sim, a minha amiga lá embaixo inchou. Inclusive, a cabeça da menina, às vezes eu sinto lá embaixo mesmo na amiga. Tipo, você passa assim a mão, você sente uma bola. É a cabeça dela. O médico até falou pro meu marido, botou ele pra pegar isso aqui, a cabecinha dela. E por ela tá se movimentando, por a cabeça tá meio que solta, né, balançando, é porque ela não encaixou. Quando ela encaixar, não vai se mover. Aí realmente encaixar lá só pra descer. Então ela não encaixou, ele confirmou. Mas eu sinto, sabe, gente, fica uma coisa estranha lá embaixo, meio que volumoso, onde a cabeça dela tá. É meio louco. E consequente a isso, eu sinto que pontadas. É umas pontadas que dá lá embaixo que, aonde eu tiver, eu digo, meu Deus, ai, minha reação é dizer ai. Minha reação é dizer ai. Eu boto a mão lá e digo, ai, pronto. Ela dá umas pontadas que é, tipo assim, é uma mexida bem dolorida que ela dá lá embaixo. Acho que ela girando assim para um lado e para o outro. E encosta nos ossinhos ali da pelve. Não sei explicar, né? Mas que é dolorido porém, eu amo sentir ela mexer. Eu amo, eu passo horas assim. E ela é uma BP muito ativa, ela mexe bastante. E pra finalizar, uma coisa que eu achei bem estranho foi minha unha nascer simplesmente fungo. Eu não tenho o costume muito de pintar a unha, né, do pé. Eu realmente só passo base, limpo e tudo. E nesse dia eu resolvi pintar, eu não sei se foi isso, mas gente, simplesmente minha unha pegou fungo. De onde, como isso aconteceu, eu não faço ideia. Mas ela simplesmente pegou fungo e tá até hoje crescendo. Ela caiu, assim, foi muito rápido, pegou fungo, caiu e até hoje ela tá crescendo. Isso foi no início do terceiro trimestre, né, no início do ano. E simplesmente está aqui, a querida não cresce. Tá muito devagar o crescimento da minha unha. E eu não sei se isso tem correlação com a gravidez, mas foi muito estranho. Nunca minha unha pegou fungo na vida. Encravar já encravou, mas fungo nunca. E aí esse terceiro trimestre também entra a melhor fase, que é lavar roupinha, que é comprar, que é o que? Montar quarto. É uma fase deliciosa. A gente montou o quarto dela, a gente decorou, compramos móveis, aí os móveis chegaram nesses meses. Compramos uma poltrona na amamentação. Ela ganhou muita coisa, enfim, acho que é a fase mais gostosa que tem. Porém, um conselho que eu dou a vocês é não deixem para a última hora, lavar roupinha, organizar quarto, montar mala maternidade. Tudo isso, gente, se torna assim uma atividade extremamente cansativa, porque qualquer passo que você dá, você já se cansa. Então a dica que eu dou façam tudo com antecedência. Não deixem para a última hora, gente, porque depois vocês vão estar muito cansados. Vocês vão conseguir fazer? Vão, mas tipo assim, é extremamente picado. Vocês vão fazer um pouquinho, vão querer parar, vão deixar para outro dia, para outra semana. E aí corre o risco de vocês deixarem realmente tudo para cima da hora. Então a dica que eu dou
façam tudo com antecedência. Isso é extremamente... Eu queria ter escutado esse conselho antes. Eu escutei, porém eu só não fiz porque eu achava que se eu fizesse tudo muito cedo, eu ia ficar muito ansiosa. E eu sei que eu ia ficar. Porque eu quis fazer a maioria das coisas sozinhas, tanto pra mim gravar, como pra mim aproveitar cada coisinha, tipo lavar roupa. Eu lavei com meu marido, foi muito gostoso. Pra virar na hora de dormir, dói, eu sinto doer os ossinhos da pelve quando eu vou virar pra um lado ou pro outro. A barriga, quando eu deito de frente, assim, ela pesa muito, parece que tá esmagando meus órgãos. A dificuldade de respirar aumenta quando eu tô deitada assim pra cima. Tenho ido com muita frequência no banheiro depois que eu achei que ela encaixou, né? Depois de as 34 semanas que na minha cabeça ela tinha encaixado, mas não. Eu tenho ido mais no banheiro, tipo assim, 2 vezes no banheiro à noite, coisa que eu só ia nunca tive esse sintoma de ir no banheiro com frequência, eu passei a ter. E aí a questão do parto, né, eu pensei o seguinte, gente, vou contar pra vocês agora a questão do parto, né, porque no trimestre a gente já quer se planejar pro parto, e tá certíssimo, tá? Então, não foi diferente comigo, eu queria muito a experiência de ter um parto normal. Eu tenho um plano de saúde, como eu falei, que é a Apivida. Mas eu queria ter um parto normal, eu queria ter a experiência, tanto pela recuperação, porque eu queria vivenciar, né, essa experiência. Mas, de acordo com o que foi passando, eu vi que não ia ter possibilidades, né? Tudo estava indo contra isso. Se fosse para ir para cesárea também eu não tenho problema. É tanto que no final vai ser cesárea, mas eu vou explicar a vocês. Nos meus planejamentos eu ia até as 40 semanas, mas o meu médico indicou esperar só até as 38. E aí eu procurasse uma forma de ou entrar em trabalho de parto, né, ou ir para cesárea. Eu sei que tem muita grávida com diabetes gestacional que vai até as 40. Mas eu tô seguindo a orientação do meu médico, que eu senti confiança nele, ele foi extremamente responsável. E ele nos indicou ir até as 38. 38 é alguns dias, no máximo até as 39. E é o que a gente vai fazer. E aí, como eu já estou de 38 semanas, inclusive eu nem falei, mas creio eu que foi meu tampão saiu com 36, ou seja, já tá com mais de 2 semanas, e simplesmente depois que eu completei as 37 semanas, o que eu achava que poderia evoluir, como dor na lombar, cólica, simplesmente parou. Não sinto mais nada, a menina parece que não quer sair, faço exercício, faço caminhada, ela não quer sair. Então, o que ele me aconselhou, e eram os meus planos, marcar a cesárea. Se a querida quiser vir de parto normal, perfeito, vou ter minha experiência. Se ela não quiser, vamos para cesárea. Era essa minha mente, mas na minha cabeça eu já queria deixar a cesárea marcada para caso chegar o dia da cesárea ela não viesse, tudo bem. Eu esperei o tempo dela, ela não quis. Mas como ele deu essa orientação de esperar até 38 e alguns dias no máximo, então eu fui pela orientação dele e a gente marcou a cesárea. E chegou o dia da cesárea, pois é, segunda-feira, daqui a 3 dias. E ela não quis vir ainda, ou seja, eu vou fazer a cesárea, eu vou estar com 38 semanas e 4 dias, 3 dias, eu vou estar com 38 semanas e 3 dias. E aí, se ela ainda vir até segunda-feira, né, que é daqui a 3 dias, e de forma natural, perfeito, eu estarei aqui esperando por ela para ter o parto normal. Se ela não quiser também, tá ótimo, vou pra cesárea. Então a gente marcou a cesárea, já sabemos a data que ela nasce. E eu pretendo gravar tudo pra vocês, mas falando aqui que é o foco do vídeo, né? O 3º trimestre foi extremamente tranquilo pra mim, apesar dos pesares. Como eu falei pra vocês, eu me preocupei mais por questão do plano de saúde do que pela própria gestação. Porque, mais uma vez, na minha cidade, o plano deixa muito a desejar, principalmente o meu tipo de plano, que só atende na Apivida. Por exemplo, se eu quisesse ter um parto normal, eles não disponibilizam analgesia, até aí tudo bem, eu já ia sabendo disso. Mas eles não têm sala de parto,
eu teria que ter minha filha na sala de cirurgia, que faz cesárea, que faz cirurgia normal. Ou seja, eu estaria meio que no meio de uma cirurgia, mas estaria tendo um parto normal, numa maca. Eu não escolheria a posição, basicamente. Gente, assim, tudo fluiu contra eu ter parto normal, tá? Eles também não induzem. Ele me explicou lá porque eles não induzem, precisa de um médico, né, para acompanhar. Eles também não tem anestesista na madrugada, o anestesista fica sob aviso, mas ele não está lá. Então, se acontecer alguma coisa, basicamente eu ia ficar a noite toda esperando o anestesista chegar no outro dia de manhã. E, mais uma vez, isso é a vida da minha cidade. Talvez aí na sua cidade, Fortaleza, ou em outro lugar, Recife, seja extremamente excepcional, como eu já vi muita gente falar bem, mas aqui na minha cidade deixa muito a desejar. Então eu fiquei extremamente insegura e preocupada. Aí eu fui lá e disse, tá, vai ter que ser cesárea, vamos marcar. Marquei a cesárea, vai ser cesárea, já tá tudo pronto, mala maternidade, bolsa da mãe, tudo pronto, quarto da criança, roupa limpa, então é só ela vir. Só ela vir. Se foi pra ser assim, vai ser assim, não tem problema. E a minha gestação foi essa, gente. Saudável, grávida aqui, ó, de 38 semanas, de uma princesa. E agora só esperando ela chegar. Eu precisava gravar esse vídeo antes de ter ela, porque aí vocês viam ver o barrigão aqui de 38 semanas. E eu tô muito feliz com essa gestação. Eu vou sentir muita saudade dessa menina dentro da minha barriga, né? Foi uma gestação que eu amei vivenciar. Ficaria mais grávida mais 10 vezes se fosse possível para viver essa experiência, porque eu não considero que foi uma gestação difícil, traumatizante, cansativa. Óbvio, você está grávida, você vai sentir alguma coisa, você vai passar por alguma coisa. Isso eu já tinha certeza, eu já tinha em mente. Então, por isso que eu considero que minha gestação foi tranquila, porque não tinha como evitar um sintoma ou outro, eu ia sentir. Mas, fora isso, minha gestação foi muito tranquila. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa gestação. Compartilhei aí com vocês os meus sintomas. Não sei se mais alguém teve algum desses sintomas. Espero que vocês tenham se identificado. Deixa aí o teu like se tu gostou. Deixa aqui nos comentários, por favor, me desejando um bom parto. Eu pretendo gravar tudo pra vocês vão acompanhar tudo. E quero agradecer também a quem esteve aqui durante toda a minha gestação, que acompanhou. E é isso, gente. Finalizo aqui o terceiro trimestre com o coração muito grato. Já consagrei minha filha a Deus, já consagrei o meu parto a Deus. E que seja feita a vontade dele, em nome de Jesus. Já entreguei e confiando que vai dar tudo certo. Já vocês vão conhecer essa princesa, assim como eu. E é isso, vou finalizar o vídeo por aqui, finalizar o terceiro trimestre, finalizar esses episódios, né, de gravidez. E agora inicia uma nova fase, que é cuidar de RN, se adaptar à rotina, conhecer a minha nova eu depois dela nascer. Não faço ideia de como vai ser, mas enfim, vocês vão acompanhando aí. Eu espero conseguir compartilhar tudo com vocês. E é isso, beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!